Meus amigos, minhas queridas amigas, fãs do rádio centenário neste Brasil querido, hoje é mais um dia de muita alegria. Eu comecei a minha carreira em rádio, depois de alguns anos de televisão, com ele. Ele já sabia muita coisa e eu ainda ia aprender. Então, hoje vai ser um dia gostoso, porque a gente vai se reencontrar depois de muito tempo e também vai descobrir coisas que nem eu sei, talvez você saiba. Aliás, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos nossos canais, pode se lembrar que também temos o podcast. Portanto, essa conversa, para quem não tem imagem, também pode ser ouvida em alto e bom som. Vem para cá, César Fofá. Meu grande amigo Luiz, é sempre um prazer te ver, te ouvir, acompanhar todo o teu projeto, as suas coisas que você faz, que você fez, né? A história que você conta do rádio, que é maravilhosa. Você, aliás, é um grande aficionado, né? pelo rádio, pela... Eu sou um apaixonado, vou morrer apaixonado também. Eu também. Somos apaixonados. Mas isso é que é bom. Eu gostaria de dizer uma série de coisas que eu vou dizer ao longo do caminho, mas a voz do César é uma das vozes mais plush que eu já ouvi na vida. Antigamente a gente falava voz de veludo. Né? O sujeito tem voz de veludo, que era uma voz macia, uma voz agradável. Conversando com ele, você já fica de bom humor, independente do seu estado interno. Agora, ouvindo no rádio, nossa, não tem como. Nós vamos descobrir umas coisas que ele fez e outras coisas que ele talvez tenha tido vontade de fazer, não fez? Onde começou o menino, quando ele veio ao mundo, o menino César? Luiz, eu nasci em Jundiaí, São Paulo, uma terra aí a 50 quilômetros da capital, que acabou a gente tendo esse prazer de ouvir o rádio, porque na minha infância a gente acompanhava as rádios e as emissoras do Brasil inteiro, praticamente, não é? Até as rádios do Rio de Janeiro, as rádios aqui de São Paulo. E minha mãe, quando eu era recém-nascido, ouvia um grande comunicador que era César Ladeira. E o César acabou emprestando o nome dele para mim. Então, eu já nasci com o rádio na veia, né? Eu já nasci com o nome carimbado de Rádio do Brasil. O César Ladeira realmente era um grande comunicador e eu, apaixonado pelo rádio desde criança, em casa, a gente ouvia as músicas, ouvia os programas das pessoas, e era o grande veículo de comunicação no mundo inteiro, né? Na televisão ainda não existia, então a gente acompanhava todo o processo de comunicação via rádio. A gente ficava ouvindo as teles, nunca me esqueço, minha mãe, minha avó, preparando o jantar, ouvindo os telejornais que já existiam, e também as grandes novelas, né, das grandes emissoras. Mas o rádio já saiu na minha veia, no meu berço. Pá! E na pia batismal, veja bem. Exato. Um dos nomes mais importantes da radiofonia paulista, da radiofonia do estado de São Paulo, é o César Ladeira. Nunca foi tão homenageado quanto merecia, nunca foi tão lembrado. Quando muitas pessoas falam dele como o locutor da Revolução, por causa do 9 de julho, etc, etc. Mas era um comunicador excepcional. Era sensacional. Ele não foi homenageado e ainda carece de que os nossos radiodifusores e radialistas façam a homenagem devida e, felizmente, você já é em si uma homenagem a ele. Graças à mamãe, que tinha bom gosto e sabia muito bem o que era bom. Bom, então, vamos lá. Aí, depois você veio para São Paulo para começar a rádio ou deu para fazer rádio em Jundiaí? Deu tempo? Então, eu na realidade era para fazer lá, mas a gente tinha algumas emissoras locais, a Rádio Difusora, tinha a família Barranqueiro, que era dona da Rádio Santos Dumont, né, já estava começando, e eu sempre tinha uma grande atenção com o rádio local, são veículos de comunicação de extrema importância. Mas a gente tinha sempre ainda na cabeça aquela coisa do
da rádio que você ouvia à noite, de madrugada. Eu era um estudioso, digamos assim, entre aspas, do rádio no Brasil inteiro. Eu me recordo que a gente já curtia algumas rádios do Rio de Janeiro, já curtia a Rádio Nacional aqui, de longa data, dentro do radinho que eu tinha dentro de casa. Mas no fundo, eu acabei optando pelo jornalismo escrito. Eu comecei aos 14 anos fazendo fotografia inicialmente, e depois eu fui para o jornalismo impresso. Eu fui ser repórter, foca, etc., dos jornais locais, e acabei ficando um bom tempo. Terminada essa fase aí de exército, que eu também fiz, o exército, fui convocado na época, era um momento extremamente complexo da história do Brasil, né? Os anos de chumbo, os anos 70, né? E eu acabei sendo incorporado aí pelo Exército Brasileiro, e fiquei até os quase 19 anos, quando eu já estava programado na minha cabeça de me dirigir aqui para São Paulo. E fiz já começando, naturalmente, o curso de comunicação social na época, e já engrenando meu primeiro projeto de atividade radiofônica em 73, por aí, 72 para 73, na extinta Emissoras Associadas, na Rádio Tupi, Rádio Difusora, que já existiam, né? E eu fui ser um técnico de som lá, um fiscal de estúdio, que eles chamavam. Carregava caixa de disco para baixo, para cima, entrava 1h da manhã e saía às 7. Pegava um busum, pegava um ônibus, saía do Sumaré e ia fazer o meu ano de faculdade de comunicação no Jabaquara. Era super leve. Não sabia disso. Que você havia sido fiscal de estúdio da Difusora ou da Tupi? Eu fui dos duas, porque chegava um momento... Primeiramente foi a Tupi, né? E aí participava de todas aquelas loucuras da 1h da manhã até às 7, né? Eu pegava o super matutino Tupi, eu roubava os scripts de lá e ia treinar em casa a leitura. Eu chegava em momentos de sábado, por exemplo, que os estúdios de gravação ficavam assim à disposição. Eu já entendia como é que ligava e desligava os microfones. Eu me gravava, né? E me ouvia, e me criticava, e fazia o que tinha que fazer para que minha voz fosse colocada de maneira correta dentro do noticiário. E, naturalmente, tinha, durante a madrugada, aqueles programas de música sertaneja, que eram tradicionais dentro da Rádio Tupi, né? E tinha uma coisa que me chamou a atenção, que até hoje eu me lembro com muito carinho, que era Super Sertão Tupi, que era patrocinado, naturalmente, por uma grande empresa, que era o Instituto Universal Brasileiro, com aqueles enormes quantidades de cursos que tinham de eletrônica, seja um profissional do rádio, conserte o rádio, e a coisa foi por aí afora. E eu me lembro com muito carinho que tinha toda uma parte de gravação lá que eu acompanhava, de anúncios do Instituto, com oferecimento do Instituto Universal Brasileiro, Super Sertão Tupi. Aí, uma pergunta não, só um pouquinho. Tem uns amigos e umas amigas, dependendo de quem está assistindo a gente, que falam: você não deixa o cara falar. É que eu tenho algumas perguntas de curiosidade, eu procuro interpretar, claro, às vezes. Outro dia um sujeito comentou o seguinte: quando deixavam você falar, você acertou tudo. Tudo bem, eu estou aqui para fazer pergunta, entendeu? E eu não vou me furtar, porque às vezes eu acho que as pessoas também podem ter curiosidade. Então, a minha pergunta de curiosidade do momento é: no Exército, não teve ninguém, nenhum comandante, general, seja lá o que fosse, que ouvisse a sua voz e falasse: menino, vai fazer um serviço de alto-falante aí, vai fazer o walkie-talkie. Pior que foi. Eu era um cara de comunicação já desde berço, então, naturalmente, alguém falou: esse cara leva jeito para a coisa. E, num primeiro momento, que foi muito maluco, tinha um treinamento, né, dos soldados ali, e o tenente lá que estava treinando, o capitão, não me recordo agora,
colocou uns slides, com aquelas fotos dos inimigos da Segunda Guerra Mundial, eram tanques com aquela suástica. Tá? E aí teve um momento lá que eu cheguei no capitão lá que estava treinando. Falei, capitão, com todo respeito, dá licença, por favor, mas eu acho que o inimigo aí tá meio estranho, esse negócio de tanque da Segunda Guerra Mundial. Acho que tinha que ter um pouquinho de modernidade nos charts aí. Você vai fazer todos os charts novos, então. Me mandou para São Paulo, na época, comprar projetor de slide novo. Renovei o negócio lá, fiz um negócio bastante interessante. Ele falou, inclusive, você tem boa voz. Você tem jeito para locutor. Vai ser o locutor oficial aqui de todos os eventos do quartel. E dito e feito, eu acabei apresentando tudo quanto era banda que tinha, marcha que tinha. Agora, as Olimpíadas do Exército. Estava lá o César. Senhoras e senhores, bom dia. General, não sei o quê. E foi assim. Muito bom. Bom ouvido, cara. Bom ouvido dele. Você que ficou criticando aí, você não saberia dessa história que o César Fofá ajudou a renovar parte do audiovisual do Exército Nacional, setor Jundiaí, se eu não tivesse feito a pergunta, entendeu? Então, foi muito legal. Vou continuar cutucando. Vamos em frente, César. Está gostoso conversar. Vamos lá. Vamos, mas como você falou, acabou, sempre rolava alguma coisa de liderança, de apresentação, até no colégio, né? No colégio, todos nós aqui dessa geração tínhamos o prazer de estudar em colégios públicos, né, Luiz? E era uma coisa inacreditável, a qualidade do ensino, né? Eu tive o prazer de me formar dentro de um projeto de educação que foi realmente fantástico. E lá a gente tinha o diretório acadêmico, a gente também participava das coisas, né? Tinha um festival de música dentro do colégio, que eu acabava sendo apresentador, né? César, apresenta aí o negócio. E sempre estava junto ali. No galho, né? Era natural, né? Veja que o que você comentou no início dá margem, seja a gente a discutir até a perceber como a tecnologia cresceu, avançou, mas como ela atrapalhou a vida da gente. Porque você disse que naqueles idos dos anos 60 para 70, você ouvia todas as rádios. Você esqueceu de dizer AM, porque a gente sabe que naquele tempo, né, lá nos anos 70, nem se pensa em FM. Ondas curtas, ondas médias e ondas tropicais. Né? Exatamente. E aí você ouvia emissoras de todo lugar. Hoje você não ouve emissora de AM nem em São Paulo, quando ela é emitida de São Paulo. Sem chance, né? E mesmo que a gente queira, primeiro que já a plataforma já era, né? Então, cada dia se encerrando, essas frequências indo para as antenas de celular e frequências outras. E a gente tem a frequência modulada, extremamente poluída, né? As rádios, infelizmente, se transformaram em plataformas de divulgação evangélica, praticamente, e outros programas de natureza estritamente comercial. E o rádio, infelizmente, sob esse aspecto, né, se transformou em algo que não tem a grande atratividade que deveria ter. Tem alguns fenômenos, né? Tem algumas audiências de milhões de ouvintes, porque faz um faz aquele cruzamento de plataforma com web, com outras suportes, né, de divulgação das marcas. Então, a rádio líder em web é a tal, né? E a rádio FM, né? O quê, né? Então, mas é assim que funciona. Então, temos que... E a gente tem que... Mas eu, por exemplo, eu ia fazer, Luiz, me desculpa, eu ia fazer essa transmissão num outro lugar que eu tenho aqui em casa, que é quase um estúdio para mim, que eu tenho uma coleção de CDs e DVDs, que é uma coisa maravilhosa. Mas, infelizmente, tinha um probleminha técnico lá, acabou não dando a minha conexão para a gente dar uma olhada no que a gente tem lá em termos de
de importância da discografia. E eu estava vendo esses dias um programa em inglês na TV, o Norton, que é um cara que entrevista caras tops do mundo inteiro, atores e cantores e gente importante. E ele levou uma banda lá que acabou de lançar um álbum novo de uma bolacha maravilhosa, um disco de vinil, né? E junto com o DVD, junto com o CD e tal, com mídia impressa, né? Aqui a gente não encontra mais, né? Muito raro, né? Onde é que foi o lançamento do novo disco do artista tal? Não tem, em algum lugar, né? Está na nuvem, né? Então, é um negócio que a gente gostava de ouvir, entrevistar o cara, ele cantava, ele participava dos programas todos que a gente tinha. A gente fazia lançamentos maravilhosos de música, né? E com grande sucesso, com audiência. Eram shows nossos também, das emissoras. E eu participei, graças a Deus, de momentos históricos do rádio dentro dessa faixa dos anos 70 até parte dos anos 90. Né? Então, para mim, foi gratificante. Eu interrompi você quando você estava dizendo que era o rapazinho porque ninguém usa isso, nem a nomenclatura do nosso querido sindicato, em algum momento colocou o fiscal de estúdio como peça importante. Mas era uma pessoa, a gente já contou aqui em alguns momentos, inclusive quando estávamos conversando com os amigos da difusora, e contamos a história da difusora, e apareceu essa figura. Não só do datilógrafo de programação, que é uma coisa completamente extinta, só datilógrafo, não era programador. O programador fazia à mão e a datilografia passava para o papel. E depois, com o passar do tempo, veio um negócio chamado mecanografia, que é a mesma coisa, e passou a fazer o mimeógrafo a álcool, tirar cópias e tal, sem a necessidade daquelas 3 ou 4 folhas de carbono, cuja última você não conseguia ler nada, mas era guardada para censura, porque aí os caras também não iam nem ler, nem entender. Fazer os carimbos oficiais, né? Que a gente tinha que manter a gravação, então, né? Durante X período, não sei se era 30 dias e tal. Em áudio, 30 dias. E também o papel, né? O script. Seguindo daí, depois do menino que queria ser locutor e já estava estudando, segue daí, dos altos funcionários. A minha disciplina era leonina, né? Eu saía dos estúdios lá da Tupi, pegava os scripts que iam para o lixo, muitas vezes eu pegava os scripts na própria cesta do lixo e levava comigo a tiracolo para saber como é que era a estrutura, como é que eles faziam o jornal, porque eu também estava fazendo um curso de jornalismo, né, paralelo a isso. E comecei a entender rapidamente, deu para sacar como é que era o negócio. E eu fiquei craque nesse negócio de fazer textos jornalísticos rápidos para as emissoras de rádio depois que eu trabalhei. Mas eu saía de lá, ia para a faculdade, ficava na faculdade, voltava para o local que eu morava, era uma pensão, e depois virou um apartamento que a gente dividia com alguns colegas de faculdade. E em algum momento eu parava arrumei um gravadorzinho de fita cassete para gravar justamente eu me ouvir de novo, e ouvia de novo. E foi indo até que eu peguei uma lista telefônica dessas bem enormes que existiam, né? Engraçado como tudo muda, né? E hoje é só colocar no Google que você acha 1 trilhão de telefone. E a gente começou a cruzar emissoras de rádio, emissora rádio tal, endereço tal, telefone tal. E eu comecei saía da faculdade e ia bater nas emissoras, né? E fui em várias emissoras, obrigado, tal. Um dia, se tiver alguma coisinha, a gente chama e tal. Porque também não tinha telefone, era complicadíssimo marcar uma entrevista com alguém que não tem telefone, né? Não tinha celular e tal. Meu apartamento também não tinha. Então, ia bater lá, talvez alguma coisa acontecesse. E uma dessas, eu conversando com uma grande amiga de faculdade,
Ana Maria Abreu, que é uma graça, uma jornalista de primeira, e ela é irmã do novelista, do grande, né, Silvio de Abreu. Eu falei, Ana, onde é que fica a Jovem Pan e a Record e tal? Ela falou, fica no aeroporto, na Miruna e tal. E ela me deu uma carona, ela tinha carro, me deu uma carona e me levou lá onde que era a emissora. Eu entrei lá e falei, olha, eu sou o César, trabalho na Tupi, e eu gostaria de saber se tem uma vaga aí de locutor, né? Falou, olha, estamos fazendo o teste hoje, inclusive. E aí, assim, em segundos, eu fiz a ficha ali de entrada na Record, que era prédio conjunto, né, com a Jovem Pan, com a Rádio Pan-Americana. Subi e me colocaram numa fileirinha ali de teste, me deram um texto, fiz o teste e para minha felicidade, entre as pessoas que estavam dentro da cabine ali, ouvindo, e do estúdio, era o Tuta, né? E o Tuta é um gênio, né, da comunicação, do rádio e tal. E terminei minha fala, a pessoa que estava ali me pediu para aguardar. Eu aguardei, ele falou, você pode começar hoje às 18 horas? Eu falei, nossa senhora, posso? Já, né? Vou ficar aqui, não vou sair mais daqui. E aí eu tomei um ônibus de lá, nem sabia como é que fazia, mas consegui tomar um ônibus. E com aquela sensação de, meu Deus, né? Que coisa mais linda, eu tinha sido aprovada pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que é o Tuta, naquele teste, que foi maravilhoso, 73, alguma coisa assim. E para 74, estou me perdendo um pouquinho no tempo, mas foi maravilhoso. Eu estava aí eu cheguei na Tupi e falei, obrigado e tal, eu vou começar a trabalhar numa outra emissora. Eles não acreditaram muito que eu ia ser locutor da Jovem Pan, porque eu tentei de tudo quanto foi jeito lá na época, com os diretores, né? Tinha uma série de pessoas ali. E falei, não, um dia, talvez, quem sabe. Eu falei, mas está aqui, me ouçam, por favor. Na Tupi eles não queriam me ouvir, né? E aí acabei começando na Jovem Pan naquele dia. E foi maravilhoso, foi uma história de amor e paixão pela Pan, por tudo que eles representavam em termos do que eu acreditava de jornalismo naquele momento. Participei de várias etapas, de várias coberturas, conheci nomes sagrados do rádio brasileiro também lá. Paralelo àquilo, tinha a Record também, que funcionava já com uma crise existencial enorme, né, que a gente acompanhou, e participei, de alguma forma, no lançamento da Jovem Pan FM, né? Porque a Jovem Pan FM, ela começou a transmissão, botaram antena lá na Paulista, e eu fui o segundo locutor da Jovem Pan FM. Eu saía da Pan, saía da faculdade, ia para Paulista, e da Paulista ia para o aeroporto, porque ela não tinha terminado ainda a construção dos estúdios. Então era tudo em obra, a gente falava dentro de um caixotão, um kit madeirite, né? Com uma lâmpada vermelha dizendo no ar, e com uma mesa de som lá e tal, eu entrava, a gente dava uma notícia, uma hora, sei lá, não me lembro direito. E o primeiro locutor foi um grande amigo também de Jundiaí, que era o Geraldo Barreto. E o Geraldo, uma voz maravilhosa também, já falecido, um gentleman, um cara sensacional, um amigo de primeira hora, sempre sorrindo, disposto a ajudar quem quer que fosse. Geraldo era a primeira voz que acontecia lá na Jovem Pan FM. Saíamos de lá à tarde e, correndo, ia para o período da noite. Entrava às 6 da tarde, com a Hora da Verdade. Um jornal pesadaço, né? 18 horas em São Paulo, Bamerindos patrocinava, e tinham vários craques ali. O Franco Neto era um deles, que de vez em quando fazia também conosco. Às vezes a gente fazia as folgas da galera no período da manhã, né, o Franco Neto. E o Franco Neto gostava da minha voz. Você recebeu o elogio do Franco, era realmente excepcional, né? Um doutor e uma voz marcante, que o Franco ficou
durante todo esse período na Jovem Pan. Eu acabei ficando, acho que uns 3 anos mais ou menos na Pan, e depois fui para Bandeirantes, começar um projeto lá com eles, no rádio da Band. E depois Globo. Aí, vamos que vamos. Não, vamos devagar, tem meia hora de programa ainda, vamos contar bastante coisa. Na Jovem Pan, que na verdade ainda era a Rádio Pan-Americana, São Paulo S.A., depois virou para a Jovem Pan, no tempo em que você fazia o Jornal da Tarde, o Jornal das 18 horas... Hora da Verdade. Hora da Verdade, já havia Repita? Não, o Repita não era a marca do Jornal da Tarde. Do jornal era da manhã, né? E o Franco, que começou a fazer esse negócio, existia o Zé Carlos Andrade, o Zé Carlos, que era o diretor de jornalismo, abaixo do meu grande e querido amigo Fernando Vieira de Mello. Fernando Vieira. E uma hora teve alguém que falou a hora e ninguém entendeu que horas que era, entendeu? Essa é a história que contavam lá. Então, o Franco ou o Zé, não me lembro, Zé Carlos, falou, então repita, né? Dando uma bronca no cara. A dura, como era normal nos corredores, inclusive. Era tranquilo, era um ambiente bem light. E o Franco, ou sei lá quem era, repetiu, acho que foi o Franco, e repetiu a hora. E aquele bordão acabou, assim, do nada, ficando a assinatura do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, né? Entrou para a história. Tem longas histórias aí pela frente. Algumas até incontáveis, Agora, fala da Band. Que projeto você foi fazer? Da Bandeirantes. A gente hoje assimila as coisas, né? Band é mais televisão e depois passou a ser FM. Mas a Rádio Bandeirantes AM, que ainda é, apesar de ter sua transmissão numa faixa do FM normal, não do estendido, ela continua sendo a Rádio Bandeirantes tradicional. Em qual delas você foi trabalhar? Naquela época existiam 3 rádios lá no Complexo Bandeirantes. Tinha a Rádio Bandeirantes AM, já a Bandeirantes FM, já despontando, e também existia uma outra rádio que eles tinham comprado que foi incorporada. São Paulo. Exatamente, Luiz, obrigado. E que ficava lá, era uma prima pobre, né, da rádio, ninguém dava atenção para aquele negócio. E passava lá, sempre tinha alguém que falou, o que esse cara está falando aí? Porque não tinha uma audiência muito pequena, né, relativamente comparado às demais emissoras do grupo. E tinha algumas emissoras espalhadas aí pelo Brasil afora. Nesse interim todo, nesse esquema todo, a gente focou um projeto que existia para a rádio FM, começo da Band FM. Ela tinha saído, tinha um amigo nosso de faculdade também, que era Otavinho Sesc, né? E que já estava dentro. A Band FM era uma rádio meio que alternativa, né? Ela não tinha grande audiência, mas tinha uma qualidade musical excepcional na época. Só que eles queriam dar um choque de audiência, né? E a Pan já estava com uma coisa assim, meia já surgindo como algo novo e diferente, e a Band se movimentou também nesse sentido de transformá-la numa uma rádio mais jovem, mais dinâmica e com uma comunicação um pouco melhor. Eu fiquei pouco tempo lá, fiquei 1 ano mais ou menos, quando houve um convite da Globo para trabalhar na rádio Excelsior FM. Peraí. Não vamos atropelar. Rapidinho, assim. Quem era o chefe ou o coordenador? Era o Dilson Sayad Maia? Da Band FM? Não. Ainda não? Porque ele fez uma boa revolução foi. Em termos musicais e tudo mais. E eu não sei se você sabe, o citado Tavinho Sesc, Otávio Sesc Júnior, ele foi fiscal de estúdio oficial da difusora. Foi. Então, na realidade, olha que coisa incrível.
Outro dia eu liguei, eu consegui o telefone do Tavinho e comecei a conversar com ele. Fazia anos, mais de 20 anos que eu falava com ele. E a gente acabou se lembrando, porque dentre aquelas loucuras minhas dos telefones lá que eu procurava as emissoras, a primeira emissora que eu fui foi na Tupi e no Sumaré, mesmo porque era assim, relativamente próximo de onde eu morava. Morava perto da Paulista. E eu estou entrando na portaria do prédio na Afonso Bover, perto da Padoca, inesquecível, padaria. Padaria Real. Real. Governo 52. Eu comprava saquinho de leite, que é uma bisnagona, né? Durante a madrugada, para tomar um reforço de alimento ali e tal. Mas, enfim. E eu encontro com o Tavinho, que a gente fazia faculdade junto. Falei, ô Tavinho, você está fazendo aquilo? Ele falou, não, eu arrumei um emprego aqui de fiscal de estúdio. Falei, deve ser bom esse negócio. Ele falou, não, tem vaga lá, vamos comigo. Enfiou lá dentro. E eu não me lembro agora o trâmite que foi lá, mas assim, começou rapidinho também, no mesmo dia, mesmo assim. Não, um pulinho até a 7 de abril para assinar o contrato, já estava. Isso, aí fomos todo mundo lá na 7 de abril assinar o tal do contrato. Você ficava vendo as rotativas dos diários associados, Diário da Noite, Diário de São Paulo, isso aí. Rodando os jornais lá. Muito interessante. Bom, agora você já pode falar. Assis Chateaubriand era vivo ainda. Olha que legal. Eu não o conheci pessoalmente, mas eu ainda... Eu tive a oportunidade de vê-lo uma única vez, né? Mas, enfim. Agora vamos para a Globo. Aí você foi ter oportunidade numa outra... Aliás, ali estava começando a transição TV Paulista, Organização Vitor Costa, para a Rádio Excelsior, que não mudou de nome, e para a Rádio Nacional, que depois mudou de nome. Vamos lá. Isso. Eu cheguei lá, existia a Rádio Excelsior, existia a Rádio Nacional, tinha acabado de migrar, como você falou, da Paulista, da TV Paulista, para o Sistema Globo, que já estava sendo construído, estava já em consolidação, e o Oroceu Abreu, né, que era o superintendente de toda a empresa ali na Rua das Palmeiras, né? E que, aliás, desmontaram todo o prédio esses últimos meses para fazer começou um prédio residencial ali, se me falha a memória. E aí a gente tinha 3 possibilidades, né? Trabalhar no FM, que era uma coisa pequenininha, tinha um estudinho de 2x2 ali e tal, e também já a Rádio Excelsior já estava dentro de um processo de transformação também para uma rádio mais jovem e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um profissional que era o gerente, que era o Marco Antônio, no FM, né, FM Excelsior, e logo na sequência comecei a fazer alguns trabalhos adicionais para o AM. E foi muito legal, porque a gente acompanhava todo o processo dentro de transformações que aconteciam dentro do Sistema Globo de Rádio. Começou a usar esse nome, Sistema Globo de Rádio. Me mandaram várias vezes para o Rio de Janeiro para conhecer a Rádio Mundial, né, que já tinha um lance já há algum tempo muito bacana. E conheci também, naquela oportunidade, primeira parte, digamos assim, da Rádio Cidade, que o Carlinhos Tausen estava mexendo no início da coisa no Rio de Janeiro. Não me lembro que ano foi, mas acho que foi o ano 80 e pouco. Já não era, não? 79? Não, 76, 77. Isso, exatamente. Isso foi numa etapa posterior. Já estava lá dentro e eu acabei até indo visitar os estúdios deles lá também no Rio. E foi um aprendizado também de todos, assim, em termos do que estava acontecendo, porque aquela época lá que eu estava em Jundiaí, tudo, eu já ouvia alguns fenômenos de rádio. Já existiam, por exemplo, o Dirceu Rabelo dentro da própria Rádio Mundial, né, um oferecimento VIPs, motel, né, aquela coisa do Dirceu, e de madrugada eu curtia as rádios do Rio de Janeiro também, a gente acabava ouvindo, né? E a Rádio Nacional de São Paulo também,
excelentes comunicadores. Um dos apresentadores da Rádio Nacional, quando eu cheguei lá, era o próprio Silvio Santos. Ele tinha um programa lá, né? Tinha um programa na Globo TV e tinha um programa também na rádio. E a gente conhecia o dia a dia ali dos grandes caras de rádio dentro desse aspecto um pouquinho mais popular, como foi o caso do Silvio Santos. Depois ele acabou saindo, a rádio começou a ter uma nova configuração, tanto a Excelsior aí consolidou de vez, e a rádio Excelsior FM precisava de um outro nome, estavam procurando, e acabou posteriormente sendo a rádio Globo FM, né? E eu fiquei durante todo esse período, e nisso aí aconteceu uma movimentação enorme de profissionais do rádio. A própria Jovem Pan, que era aquele celeiro do rádio esportivo, do rádio noticioso, começou a exportar seus profissionais, porque acabaram sendo bastante interessantes para a Globo, para a própria Band, para outros lugares que eram bastante interessantes de também trabalhar esse segmento do jornalismo ou rádio esportivo. E a equipe do Osmar Santos, os irmãos e os Carolices, e aquela equipe imensa, o Fausto Silva, o Faustão, foram todos para lá, para a Rádio Nacional, Excelsior, né, para fazer o jornalismo. Castilho de Andrade, toda aquela turma, aquele leque de craques maravilhosos que já conhecia de outros carnavais, né, e acabaram a gente estando no dia a dia. E eu fiquei como redator também da Rádio Excelsior, apresentador, eu fazia jornalismo, fazia tudo. A gente era cama, mesa e banho, né? Fazia todas as atividades, eram maravilhosos momentos. Eu tenho curiosidade de algumas coisinhas sobre o seu tempo de máquina do som. Uhum. Você foi uma das vozes marcantes da máquina. Se eu não me engano, porque muitos dos programas eram apresentados pelo Antônio Celso, mas às vezes também ele delegava e outros colegas iam até, não era testar, mas iam fazer o programa que ele apresentava para mais tarde ele pensar, estou fazendo muita coisa, vamos deixar aqui. Você apresentou um programa famoso que pedia música pela cor, era isso? Então, um dos programas que existiam e que o Celso me deu lá para agitar um pouco era o Peça Bis para o Sucesso. E não tinha o patrocínio da Lacta, hein? Pois é. Verdade, deveria ter ido lá na grande chance, agência e atrás. Era problema do nosso saudoso Néder Adib, ele que devia ter mandado o Juca lá para conversar e outros meninos. Mas vamos lá, como é que era isso? É curioso a gente contar para as pessoas como é que era feito esse programa. Esse programa era muito legal. Era um programa de 2 horas, praticamente. E ele conectava. Ele tinha um playlist lá de X músicas que a gente tocava, apresentava. E cada música tinha uma cor, né? Então, o Peça Bis para o Sucesso, ele conectava a música, a preferência das pessoas que estavam ouvindo e também a cor. E depois até tinha um sorteio de algumas coisas, de ingressos, de shows e espetáculos da época e tal, que a gente fazia com o ouvinte. O ouvinte ligava, tinha o meu fiel escudeiro ali, que era o Paulo Sérgio. O Paulinho me ajudava substancialmente para não só preparar a lista, a gente discutia antes as coisas e tal, mas também organizava, porque eram milhares de pessoas, aqui entupia de gente querendo ouvir, querendo me ver, e querendo curtir e participar do programa em si, né? E fazia as preferidas ali, e a gente tocava as campeãs, né? Eram campeãs daquele momento, daquele dia e tal. Então, era uma forma simples, mas de extrema eficiência, e a gente tinha um jeitão, na época, um pouco diferenciado para apresentar. Era com alegria, uma dúvida, tudo, mas também a gente tinha possibilidade de trazer um artista do meio da história, fazer uma entrevista rápida. O cara estava passando no corredor, vem cá. Eu tinha uma informalidade que era muito legal e que a turma curtia muito, né? E esse programa realmente era um dos grandes sucessos. Para ter uma ideia,
A coisa chegava a tal ponto que eu tinha, assim, um departamento lá embaixo, de recepção de correspondência, porque naquela época carta era algo extremamente comum, né? As pessoas ouvindo e mandar uma carta porque gostou, porque curtiu o apresentador, porque me curtia minha voz e tal. E as pessoas mandavam, e eram centenas e milhares de cartas mensais que a gente recebia, e eu lia todas. Inclusive, teve uma época aí que eu guardava algumas que me tocou muito o coração e tal, e acabou se perdendo na história, mas foi muito legal, porque eu recebia cartas de brasileiros que escutavam em ondas curtas de madrugada no Japão. Era uma coisa inacreditável, né? Então, tinha brasileiros que ficavam com o radinho lá em ondas curtas e escrevia, batia um papo, né, com a gente, davam um pouco de história deles lá, como é que eles estavam com saudade do Brasil e tal, e eu matava um pouquinho da saudade junto com a gente. E a gente falava dessas pessoas também, né, com algumas histórias no meio lá, que eram histórias bonitas. E você sabe que essa história realmente não só marcou, mas marcou, assim, sob o ponto de vista do próprio ouvinte. Outro dia, passaram-se tantos anos, né? Eu estou no mercado, no caixa, eu comecei a falar, uma senhora com uma filha, já também senhora, falou: você não é o César Fofá, da Rádio Celso? Eu falei: sou. Falou: nossa, a sua voz continua idêntica. Eu falei: nossa, muito obrigado. Foi muito bonita. Tá? O caixa ali, a menina do caixa parou. Eu falei: nossa senhora. Ele falou: pois é, eu fui muitas vezes lá na Rua das Palmeiras e vi o teu programa, ouvi você e tudo. A gente era super fã. E essa aqui é a minha filha, na época era muito pequenininha. E que prazer, viu? Muito obrigado, tal, isso aqui foi lindo. Não tem troféu melhor. Luiz, emocionado, juro mesmo. Claro. Uma coisa assim que, ó, me arrepia até até eu, agora. até eu. Ficou a memória, né, daquela voz, daquele momento, daquele apresentador, né, que ela via. E a importância que o rádio tinha É. na vida das pessoas para que a gente pudesse ser não só lembrado e relembrado 30, 40, 50 anos depois, mas a importância que aquilo que a gente fazia na época, e eu me orgulho muito de ter começado a primeira grande oportunidade que eu tive em rádio, me foi dada por Antônio Celso para ser um produtor freelancer e fazer lá alguma coisa parecida com o que eu fazia na TV Cultura, e daí o meu gosto pelo rádio cresceu desmesuradamente e eu estou aqui falando dele até hoje. Mas eu acho que foi muito gostosa aquela nossa fase, a rádio estava super bem, né? A rádio tinha nomes famosíssimos na época, que ainda hoje estão por aí. Profissionais extremamente competentes, extremamente... e pessoas maravilhosas, né, Luiz? Diga-se de passagem. São, sim, grandes colegas, grandes profissionais. Colegas, realmente, de primeiríssima, que até hoje, às vezes, eu procuro bater um papo, dá saudade, a gente não se encontra. O último encontro foi há algum tempo atrás, tal, um pouco maior. Promovido por você e a sua empresa. Eu tive o prazer de fazer, a possibilidade de fazer aquele evento. E você também, né, de certa forma, proporcionou inúmeras vezes alguns encontros. Seja nos teus aniversários lindos e maravilhosos, que realmente bons tempos aqueles. Mas que outro dia eu estava vendo uma foto, né? O Facebook sempre manda uma lembrança, que é 8 anos atrás, 7 anos, sei lá. E tinha uma que eu estou com você e mais um grupo de amigos da tua casa, a gente curtindo aquele aniversário tão lindo. Mas eu tenho também boas lembranças de alguns fatos. Outro dia, eu tenho um publicitário conhecidíssimo, dono de agência de propaganda em São Paulo, e nessa pandemia aí a gente acabou conversando por N razões, e ele estava em home office. E quando a esposa dele soube que ele estava conversando comigo, para uma campanha que ia rolar e tal,
ela quis falar comigo. Eu falou, nossa, eu namorava muito o fulano, ouvindo algumas músicas do sábado à noite que você fazia lá na rádio. E realmente, você falou do Celso, da generosidade dele, de ele colocar também algumas oportunidades para todos da sua equipe fazer coisas diferentes. Eu cheguei a gravar muito com o Big Boy, de oportunidade de ser colega dele ali naquele momento. Infelizmente, ele acabou falecendo, mas... E tinha alguns outros programas que o Celso dava uma criada, e alguns programas de sábado à noite também, que tinham uma música mais dançante, outras menos, e ele fazia um mix bacana lá. E muito legal. Tinha o Supersônico, sábado à noite, o Supersônico era sucesso. Um sucesso enorme, todo mundo nos carros, nos motéis, né? Todo lugar tinha alguém ouvindo a gente, se amando e curtindo a gente e curtindo o parceiro, né? Realmente foi um momento lindo. Depois da Globo, o tempo vai se então, depois da Globo... vamos lá. Eu estava lá no sistema e veio um pessoal do Rio de Janeiro, da família Bloch, né, o Carlos Siegelman, e com o projeto de transformar uma emissora de FM que tinha acabado de ser implementada em São Paulo, tinha um ano e pouco de vida, em algo um pouquinho maior, que era uma rede de rádio, que era a Rádio Manchete. Ela já existia, e batendo um papo, ela me convidou para ser a pessoa responsável por esse projeto. E eu acabei assumindo a rádio em São Paulo, e a gente discutindo, vendo como é que seria esse projeto, a gente conseguiu transformar o fenômeno, a Manchete, aliás, a Rádio Manchete, num fenômeno de audiência. E realmente explodiu de audiência, foi uma coisa impressionante, né? E tanto é que eu recebi... naquela época existia um produto chamado Sanyo, que eram rádios, né, fabricantes de rádio, uma empresa japonesa, fabricava rádio no Brasil, e que o lance é rádio, então profissionais de rádio, então instituiu-se um prêmio que durou 4 ou 5 anos, que a Sanyo entregava. E eu fui um dos agraciados, em algum momento, pelo sucesso da Rádio Manchete, como o melhor profissional da época, daquele momento, aquele ano, como diretor lá da programação da FM e Manchete. Eu levei o Paulinho para lá, que tinha trabalhado comigo na Manchete, algumas outras pessoas, e acabou dando super certo. A gente pegou um playlist das músicas mais comentadas, das mais curtidas, e de todas as emissoras. Nós fizemos a nossa Billboard, né? E obviamente, usando a Cashbox, Billboard e outras divulgadoras internacionais de música, também como base daquela programação daquele momento. E o que as emissoras também tocavam. A gente fazia um peneirão lá, tinha uma pesquisa musical e que as pessoas queriam ouvir. E eram só 40 músicas durante todo o período, e depois entrava um pouquinho mais de champignon ali para dar um toquezinho que a gente colocava. E colocava bastante entrevista de pessoas, né? Então, os Carpenters vinham para o Brasil, estava lá os Carpenters, né, eu entrevistando. Vinha Fábio Júnior lá, estava lá o Fábio Júnior no estúdio. E todos os artistas, Earth, Wind and Fire, estava aqui no Brasil, entrava todo mundo lá, estúdio pequenininho, todo mundo apertado, mas funcionava pra caramba. E eu acabei, devido ao sucesso, fizeram uma campanha enorme na própria empresa, que era a Manchete. Ainda ela não tinha TV e tal, mas tinha as revistas principais do Brasil estavam lá na Manchete, desde da Contigo, Amiga, tinha uma infinidade, né, de revistas, a própria Manchete, que era o carro-chefe da empresa. E tinha ele e ela, eu saía em tudo quanto era revista do grupo dando apoio. E a gente acabou sendo convidado também para participar de reuniões regulares lá no Rio de Janeiro, na Rua do USP, onde a gente podia
vivenciar também o outro lado da história, que era a Block Editora, e com a incumbência de ajudar a implementação da rede de rádio Manchete pelo Brasil afora. Pernambuco, Brasília, e teve outras emissoras, do qual a gente participou na escolha de profissionais e tudo. E foi muito legal, foi um momento bacana, mas naquela época também, Luiz, a gente tinha grandes problemas de estrutura na própria Manchete. Pra você ter uma ideia, chegou um momento em que eu tirava dinheiro do bolso para comprar agulha, né, para tocar disco. Naquela época se tocava muita... Tinha as gravações, tudo, mas... porque era uma coisa irregular, todo o sistema de compras, e não tinha dinheiro. Uma vez a própria emissora ficou fora do ar, porque a torre da emissora ficava ali na Consolação com Paulista, num prédio da família Abreu, que tinha comprado no leilão de falência da Rádio Excelsior, da TV Excelsior. Ali era a antena da TV Excelsior. E a Manchete acabou colocando, usando aquele prédio lá. O prédio inteiro era residencial e só a emissora ali. Então era uma confusão danada, né? Artista entrando, saindo, cara com bebê no colo. Ou então o porteiro falou: o senhor não sobe, mano? Eu sobo caramba. Era Ângela Rorô, né? Desceu o braço no porteiro para subir até a rádio. Foi um negócio bafafá. Eu desci lá, pelo amor de Deus, síndico, aguenta aí. Quer dizer, era um currículo adicional que a gente tinha pelo fato de estar naquele local, né? E acabou dando certo. A gente interferia, o sinal da rádio interferia no prédio inteiro, batia no Hospital das Clínicas. Então eu fiz um projeto de saneamento e de melhoria de relacionamento com os vizinhos e tocamos a nossa vida lá na Rádio Excelsior. E aí quebrava de vez em quando alguma coisa. Eu ligava para a Globo, que era o diretor lá de técnica, né, do Sistema Globo de Rádio, e falava com ele: pô, pelo amor de Deus, me empresta tal coisa. Meu, tipo assim, acabou o açúcar, me dá aí, o vizinho. E o Gil, né, que era o responsável lá pela área técnica, falei: Gil, pelo amor de Deus, me empresta um cristalino. Porra, tá louco, cara? Tá bom, vai 3 dias, tá, 4 dias, vai até arrumar aquela coisa. Até que um dia liguei para a PAN para emprestar, porque você pifava. E a gente não tinha backup, era um negócio complicado. Tem que ter, né? Rádio é assim. Até que um dia eu falei: eu não quero saber uma coisa, não, quebrou lá de novo. Eu falei: eu não vou pedir para ninguém mais, porque passou dos limites. Aí o Adolfo Bloch foi lá ver o que tinha acontecido, que a rádio, eu falei para ele, né, que a rádio tinha saído fora do ar, e o velho Adolfo estava na casa da Manchete, que ficava ali na Rua Colômbia, né, na Groenlândia, aliás, Colômbia. Ele saiu de lá, foi verificar o que tinha acontecido, expliquei para ele. Aí ele imediatamente ligou ao escritório da Manchete em Nova York, pediu para que se comprasse e enfiasse o tal do equipamento num primeiro voo da Varig, e ele pagou classe executiva do cristalino novo que vinha da Harris americana para a gente colocar a rádio no ar, e ficamos com backup e nunca mais saiu fora do ar. E eu fiquei muito mal visto com o pessoal lá, que, pô, precisava contar para o velho que a rádio não tinha. Eu falei: pô, não tem nem agulha, pô, como é que vai funcionar esse negócio? Isso tudo faz com que houvesse um certo desgaste, né, de você... E a Manchete era meio complicada mesmo, não tinha como não ser. Pra você ter uma ideia, eu fiquei lá vários anos, e durante vários anos eu pedi um cartão de visita. O diretor da rádio tem que ter um cartão de visita. Eu fazia os meus cartões e dava, tá, como se fosse bem. E até que um dia, e era a gráfica deles, era uma das maiores gráficas do Brasil, né? Ficava da Block, fabricava o folheto da loteria, fabricava um monte de coisa, de milhões de exemplares por dia. E eu estou saindo de lá da rádio, me despedindo do pessoal, a minha secretária falou: seu César, tem uma caixa aqui enorme que chegou para o senhor hoje. Eu falei: mas para mim hoje? Tá bom, é lá no Rio de Janeiro. Eu abri, acho que tinha uns 10 mil cartões de visitas, né? Que eles ficaram, acho que
para fazer um pedido único. Tantos anos, um chato lá de São Paulo pedindo um cartão de visita, eles fizeram tudo de uma vez, porque a gráfica era enorme, não tinha escala, né, para fazer pouquinho o cartão. Então fizeram, eu falei, mas meu Deus, sei agora, hoje é meu último dia aqui, tinha toneladas, peguei 3 caixinhas de lembrança, pode jogar fora, porque já não tem mais. Pelo menos para dizer que trabalhou. De lá foi para onde? Eu saí de lá, fiz uma pequena passagem de novo pela Band. A Band sempre me recepcionou. Eu tive 2 entradas na Band e fiquei lá um tempo também. E aí já a rádio já estava consolidada, a gente já participava dessas coisas todas na própria Band. Né? E a conexão com o rádio depois continuou, porque eu estava na TV Cultura, eu já participava do Telejornal da Cultura também. Tinha o Cacá, que estava junto da gente, o Júlio César Aredes, né, que fazia também o jornal do almoço, me falha a memória, e eu fazia o jornal de encerramento, né, da Cultura. Depois do fim da programação entrava o telejornal que eu tinha, eu participava também da redação e tal, preparação. E depois de mim, só hino nacional e a bandeira do Brasil. E o encerramento da emissora e a troca dos seus transmissores. Mas tem uma passagem... Oi, Luiz, desculpa. Hoje, o que faz o nosso querido César Fofá, então, não mais em rádio, sentimos a sua voz, a falta da sua voz, talvez você grave e a gente não descobre exatamente onde é que ela está, num comercial ou no outro. Exato. Mas eu tô assim, Luiz, eu saí de lá da Band também e dei uma passada pela Rádio Eldorado. Né? Eu fiz também um bom tempinho por lá, junto com Mesquita, tudo. E foi um momento bastante interessante, porque eu fiz o AM e fiz o FM também, né? Tinha ainda o AM, né? Eu esqueci de falar dessa época. E era muito legal, porque era com notícias fornecidas pelos jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde, a Eldorado informa. Como era gostoso, como era gostoso. Era muito bom. Eu trabalhava na Major Quedinho, né? Ali ainda estava a mudança do próprio Estadão indo para a Marginal, e depois sobrou todo aquele prédio, e tinha os estúdios da Eldorado, que eram uns estúdios fantásticos, de qualidade excepcional, né? Então, você acompanhava uma série de pessoas que gravavam, né? Era divino, era demais a gente poder bater papo em loco no momento da gravação de um disco, tirar proveito de tudo aquilo, sob o ponto de vista profissional nosso e sob o ponto de vista da gente passar isso para o ouvinte, onde a gente estivesse, né? Era o chamado privilégio em casa. Exato. Desculpa, eu tive, dentro também da Band, que eu estava na Band, o privilégio de estar junto com momentos da história da música brasileira. Então, o Chico Buarque, Francis Raime e Milton Nascimento gravando um programa chamado no Santa Colomba, no bar, e a música na época era O Que Será. Uau. E eu fiquei lá, eu era um dos caras que estava no bar ali, curtindo essa gravação, que foi apresentada pela TV Bandeirantes depois. Então, eram todos os momentos muito marcantes, né, dessas pessoas, desses artistas, da música brasileira, de extrema qualidade, a música internacional que chegava muito forte dentro do Brasil. A gente também teve, o Celso acabou, a gente indo junto em algumas ocasiões, você também foi, no Midem, né, em Cannes. Eu nunca me esqueço de um cara chamado Patrick Hernandez, Born to Be Alive, né? E eu estou com o Celso foi para um lado, eu fui para o outro, isso aqui. E ele estava dentro de um stand lá me recordo da gravadora dele lá, era um momento de começar a divulgação do cara. E eu peguei o disco, ouvi,
e trouxe, falei, Celso, esse cara é muito bom, cara, vai explodir esse negócio, né? Ele falou, pô, sim, vamos, e foi, acabou fundo, né? E foi aquele sucesso bacana. Então, Era a gravadora era a Carrer Internacional, que virou não, que foi representada pela Copacabana aqui, quando veio o disco. Tanto é que a Copacabana estava lançando discos coloridos, o vinil não era só o vinil preto tradicional, e aí eles começaram a lançar em vermelho, amarelo, para chamar atenção e vender mais disco, talvez. A Copacabana tinha uma fábrica de plástico, né? Junto, né? Ela fabricava outros itens. Sim, inclusive estantes para discos, para você poder armazenar os seus discos numa posição, assim, numa plataforma reta, em vez de você fazer no vertical ou aquilo com madeira, ela fazia de plástico, inclusive nos presenteou uma vez aí a todo o pessoal de rádio com uma coleção. Na Band, quando eu estava lá, num daqueles momentos, a Band entrou numa crise financeira de enorme, né? E eu me lembro que a gente recebia uma pequena parte de dinheiro, uma parte em vale-compras do Jumbo Eletro, né, para compras, e uns kits da Copacabana, cara. Vi um negócio lava arroz, umas panelinhas, não panelinha, umas bacias assim. Então, tinha um kit desgraça ali para a gente poder sobreviver. Já passamos por várias, né, meu amigo? Desde lá da Tupi, mas uma abnegação. Luiz, só uma coisa. Havia uma abnegação da equipe de ajudar a empresa, porque crise, todo mundo vive de um jeito ou de outro, individualmente ou nas empresas. As empresas vivem, né, que são sistemas, né, que funcionam e tal. Mas eu vi o quão bonito é quando você ama aquilo que você faz, quando você quer apoiar pessoas que são a família Saad, quando você estava afim lá de ajudar a galera toda, ou outras emissoras que mesmo que a gente já presenciou e participou de alguma forma, né? Mesmo a Block, a Crise, eu saí, pegar dinheiro no meu bolso para ir comprar coisa, para a rádio ficar no ar, não é? Isso é uma coisa de amar e estar junto com o projeto, né? Não é só ser uma pessoa, digamos assim, um funcionário, né? Não, a gente é o sucesso também de tudo aquilo, a gente vive aquilo, e é uma emoção enorme, né? A gente até lembrar esse tipo de situação, né, que a gente passou e, de certa forma, foi marcante na nossa história. César, nosso tempo chegou ao fim, mas ainda eu quero saber o que é que você está fazendo hoje, porque não deu tempo de você falar da Folha. Isso, na realidade, já tem alguns anos, eu nunca vou sair da área de comunicação, né, Luiz? Tem alguns anos que eu nasci nisso e vou ficar para sempre nisso. O meu sempre. Então, eu tenho já trabalhado alguns anos dentro da minha formação também, que é o jornalismo impresso, mas a gente não tem mais o impresso praticamente, mudou tudo, né? Eu tive gráfica, confecção de jornais, etc. Inclusive os da nossa casa. Eu tive 4 a 5 jornais, um diário, inclusive, e a gente acabou dando uma renovada no nosso portfólio. A gente teve revistas internacionais, revistas locais, revistas nacionais, e hoje o grupo da Folha de Alphaville, que é um grupo de comunicação focado aqui na região onde eu atuo, com site, portais, coisas digitais, influenciadores digitais também para a região, a gente participando desse evento. Fizemos uma experiência com uma rádio em web, que é a Rádio Tamboré, que é www.radiotamboré.com.br, com uma pessoa muito boníssima, que é o Yuri, está junto desse projeto, junto com o Marcelo Fofá, com uma qualidade musical excepcional. Então, eu nunca larguei o rádio, né? Na realidade, nem o rádio me largou, porque está dentro da minha vida e faz parte também
do portfólio nosso. O que eu sinto saudade, Luiz, francamente, é estar em algum ambiente com o jornalismo e o rádio pipocando mesmo, né? Aquela coisa que a gente gosta, dá mais opiniões e tudo mais. A maturidade nossa, tanto como profissional, pessoal, e essa questão de ter convívio com o meio empresarial, a idade, tudo faz com que a gente tenha um capital intelectual bastante interessante para dividir com o telespectador ou com o ouvinte. Né? Mas ninguém entende isso. Só quem sentiu, né? Só quem esteve no fronte entende o problema da batalha e talvez até daqueles velhos tanques de guerra que você citou no começo da nossa conversa. Tanques de guerra precisam ser trocados. É isso aí, é isso aí. Foi bom demais ter você aqui nesse bate-papo super gostoso. Eu ficaria mais meia hora, uma hora, mas as redes sociais nos cortam se nós ultrapassarmos o horário definido. Então, bom ter você aqui, bom rever e lembrar de tantas histórias. E para você que está acompanhando em áudio e vídeo, ou em áudio, através do nosso podcast, foi mais uma oportunidade de você conhecer por dentro nosso querido César Fofá. Luiz, um grande abraço para você, para todos que estão acompanhando essa nossa transmissão, a sua transmissão. Você é um gentleman, te adoro. Grande abraço. Eu também. Você é uma pessoa muito querida, eu nunca vou esquecer disso, que nós tivemos, no meu caso, um começo de carreira muito bem escudado, com profissionais que me ajudaram a crescer e chegar onde eu cheguei. Até breve. Até breve, meu amigo. Um abraço. Este foi César Fofá, grande amigo, jornalista, radialista, que abrilhantou o programa Nossa Conversa, nosso bate-papo da série Vozes do Brasil, edição de hoje. Até mais.